Olá, eu sou a Prof. Dari e este aqui é o Dari Ensina. E se você chegou até este vídeo, é porque você quer entender de uma vez por todas como interpretar textos em concursos, vestibulares e Enem. Então te ajeita aí enquanto roda a vinheta que eu vou mostrar para vocês 7 dicas que vão solucionar a sua vida e você vai conseguir interpretar textos muito melhor. Bora lá? Se você é daquelas pessoas que acha que não precisa estudar interpretação de textos para concursos, vestibulares e Enem, sinto informar, você está redondamente enganado. Precisa e muito desenvolver técnicas de como interpretar textos. E neste vídeo eu vou passar 7 técnicas que vão ajudar você a interpretar um texto de uma forma mais eficiente. Você precisa entender que interpretar e compreender são coisas diferentes. Na compreensão, o autor afirma algo. Em alguns editais, você vai encontrar o termo intelecção de textos. É a mesma coisa que compreensão. Você deve dar muita atenção ao que está escrito no texto. Os enunciados mais comuns para questões de compreensão são: no texto diz que, é sugerido pelo autor que, de acordo com o texto, é correta ou errada a seguinte afirmação. O narrador afirma. Estes são os enunciados mais comuns, então, da compreensão e da interpretação, da intelecção de textos. Na interpretação, nós vamos ter algo um pouquinho diferente, porque aqui, agora, o leitor afirma. Então, na interpretação, o leitor conclui alguma coisa. Então, a partir daquilo que foi lido, que conclusão se pode tirar? Enunciados do tipo: a partir da leitura do texto, pode-se depreender que, depois de ler o texto, pode-se concluir que, deduz-se que, infere-se que. Esses são termos que são bastante utilizados na interpretação de textos. Então, é sempre importante você observar esses termos para fazer essa diferenciação. Na compreensão, o autor afirma. Na interpretação, o leitor conclui. Ficou claro? Então, já aproveita e dá aquele like mimoso e depois que você assistir o vídeo, compartilha com os teus amigos para que eles também tenham uma boa experiência nas interpretações de texto. A segunda dica é ler a fonte. O que é fonte? São aquelas informações que tem ao finalzinho do texto, geralmente ao final do texto. Isso vai depender muito de quem vai fazer a prova. Essas informações que estão ali no rodapé do texto, elas trazem o autor, o ano de publicação, o local de publicação, se foi numa revista, num livro, num jornal. Estas informações, elas são importantíssimas para que nós preparemos o nosso cérebro para a leitura do texto. Isso tem gente que não dá importância, mas é o que você vai fazer. O cérebro, como eu já estava falando, ele se prepara. Então, você vai conseguir imaginar o contexto de produção daquele texto. E isso, gente, faz toda a diferença. A terceira dica é uma dica maravilhosa, ela é muito bacana mesmo, que é a seguinte. Antes de fazer a leitura do texto, então tu já fez a leitura da fonte, você vai ler o quê? O enunciado da questão. Olha só, no enunciado da questão, você vai sublinhar as palavras-chave.
e você vai ler o texto tentando encontrar aquela resposta. Então você já vai direcionado. Olha só a comparação que eu vou fazer. É como se você entrasse numa sala escura e já soubesse o que tem ali naquela sala. Então, para lado que você não vai se bater em nada. Para outro lado que você for, você já vai se bater em algum móvel. Então, esse tipo de atitude, antes de ler o texto, é muito importante, gente. E façam isso. Depois me contem aqui como que vocês conseguiram se sair aí nas questões. Sem contar que vai poupar muito tempo. E uma coisa que eu sempre digo, em concurso público, tempo é dinheiro. Chegamos então à metade das dicas. E você que me acompanhou até aqui, eu quero deixar um presente para vocês. No final do vídeo, você receberá uma dica ouro, master, super, ou seja, aquela dica de ouro. Destaque os tópicos frasais. Mas que diabo de coisa é essa? O tópico frasal é aquele período síntese que nós encontramos no início dos parágrafos de desenvolvimento. É aquele pedacinho, né? Aquele primeiro período que vai fazer um resumo do que será tratado ali no parágrafo. Marque isso porque vai ser muito importante na eficiência da sua leitura. Porque o que nós queremos é poupar tempo, mas poupar tempo de uma forma eficiente. Se a gente fizer tudo isso que eu estou falando para vocês, nós não precisaremos reler o texto. Nós vamos fazer uma primeira leitura e estará tudo resolvido. E agora já estamos chegando na quinta dica. E esta dica, gente, ela é muito bacana também. Porque olha só, quando a gente está fazendo a leitura de um texto, às vezes nós ficamos em dúvida, né? Em alguns termos, às vezes tem alguns pensamentos ali daquele autor que nós ficamos em dúvida. E muitas vezes nós ficamos parados no texto, nós não evoluímos e perdemos muito tempo. Então, o que vocês vão fazer? Quando chegar neste momento, né, que o autor, que vocês não entenderam alguma colocação do autor, vocês vão colocar pontos de interrogação e vão seguir a leitura. O mesmo vai acontecer se vocês encontrarem algum termo, alguma palavra desconhecida, que vocês não sabem o sentido. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar um ponto de interrogação também. Nesses casos, se você precisar, se a questão exigir, você volta até lá e aí dedica uma atenção bem especial a esses trechos que você não entendeu. Com relação à palavra desconhecida, pelo contexto, nós conseguimos identificar o que aquela palavra quer dizer. Nós não vamos chegar ao sentido verdadeiro, ao significado da palavra, mas nós vamos mais ou menos ter uma ideia do que ela se trata, através do contexto. Isso é muito importante. Gente, a gente está chegando quase ao final desse vídeo e eu sei que tu ainda não clicou ali no gostei. Então vai ali, dá aquele teu like mimoso, que agora nós estamos na sexta dica. Neste momento, vocês vão dar muita atenção às preposições, as conjunções, gente, são elementos que ligam um termo ao outro. As conjunções, elas fazem ligação de um parágrafo ao outro. Às vezes, uma conjunção, ela quer indicar uma ideia contrária ao que está sendo dito anteriormente. Uma preposição, ela transforma todo o sentido de um enunciado. Então, nós temos que ter muito cuidado. Também aquelas palavras negativas, palavras do tipo nunca, jamais, nada, negativamente. Também temos que ter atenção aos verbos, gente, aos tempos dos verbos. Você precisa, né, aí nos seus estudos de gramática, dar atenção a esses conteúdos, porque eles vão ser muito importantes na interpretação de textos. Ah, já ia esquecendo. O sinal de pontuação.
Você tem que entender que ali tem um ponto final, que ali tem um ponto de exclamação, que ali tem um ponto de interrogação, e isso faz toda a diferença. A nossa 7ª dica é a seguinte, gente. A verdade está no texto. Não extrapole, não fique divagando, não fique criando teorias na sua cabeça. O que está sendo dito ali é a mais pura verdade. Esse tipo de coisa parece meio óbvio, mas as pessoas cometem muito esses erros de extrapolação, porque geralmente quando são textos polêmicos. Então a pessoa, por exemplo assim, um texto sobre o aborto, né? O autor lá, X, está escrevendo um texto e nesse texto ele coloca que ele é a favor do aborto. Mas a pessoa que está lendo, ela é contra o aborto. Então, na hora de resolver a questão, ela vai levar em consideração aquilo que ela acredita. Então, vocês não podem fazer isso, gente. Isso é muito errado. Então, não esqueçam, o que está sendo dito no texto é a mais pura verdade, mesmo que não seja, mesmo que vocês discordem. Não adianta nada vocês quererem levantar bandeiras na hora de fazer uma prova. Deixa isso para outra hora. Uma outra coisa. Você jamais pode responder uma questão de cabeça, gente. Vocês têm que voltar ao texto quantas vezes forem necessárias. Olha só, às vezes a gente tá naquela pressa, a gente acha que entendeu tudo. Ah, tá, eu entendi isso aqui, vai lá e marca a alternativa. Só que é importante vocês voltarem ao texto, gente. Não façam as coisas de cabeça que vai dar tudo errado. Parece bobo, mas essa preguicinha aí pode te custar uma aprovação. E agora chegamos ao momento da dica ouro, master, super dica aqui do Dari Ensina. Que dica será que é essa, gente? Leia muito, mas leia muito mesmo. Ler é preciso. O hábito da leitura é o tipo de atitude que vocês têm que ter para potencializar os seus estudos, para potencializar os seus resultados. Quanto mais nós lemos, mais nós adquirimos repertório, mais nós ampliamos o nosso vocabulário e mais conhecimento a gente vai ter. Então, gente, deixa a preguiça de lado e leia um pouquinho por dia. Não tem coisa melhor que a leitura, não é? Neste vídeo, eu te apresentei 7 dicas de como interpretar e compreender textos de forma eficiente. Então, não seja egoísta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Agradeço demais a audiência de vocês. Um beijão no coração e até o próximo vídeo.